Olá, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo, nosso Café com Pão Espiritual. E eu convido a vocês que estão acompanhando, que estão aqui junto com a gente, estudando, né, essa obra maravilhosa de André Luiz, a estar divulgando, a estar compartilhando, né, o conteúdo do nosso estudo, porque tem muita gente aí que estão passando por momentos muito difíceis, tem muita gente sofrendo, né, que está precisando de um acolhimento, está precisando de um consolo, de algumas palavras, né, e nada melhor do que a gente poder levar a boa nova do Cristo para eles, né, gente. Então, quem puder aí, compartilha as lives, né, divulga o canal que fala, nem sei, né, se o canal falou ou página, não sei, do Instagram. Nós temos também o YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreve lá, curte, ativa o sininho. É importante levar, né, a doutrina, levar o Consolador prometido por Jesus. Então hoje, né, vamos começar o capítulo 35. No capítulo 34, André Luiz levou aquele puxãozinho de orelha, né? Com carinho, com amor, mas foi um puxãozinho de orelha, porque ele deixou o trabalho de lado para a curiosidade de falar mais alto, né? Aquela curiosidade dele que foi tanto avisado para que ele não deixasse sobressair. E ele tá naquele primeiro dia de trabalho dele, né? Nas 24 horas de plantão dele, acontecendo bastante coisa. E no capítulo 35 não fica fora disso. Então vamos lá. Começa assim. Encontro singular. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci. No samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa do meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os seus bens. Imagina o constrangimento de André, né? André ficou mega constrangido, imagina. Olha quem ele encontrou. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. No mundo espiritual não tem como mentir, né? Não tem como colocar uma máscara, não tem como fingir nada. No plano espiritual é tudo claro, como ele está falando aqui, ó. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando. O Silveira, gente, ele percebeu o constrangimento, né? A vergonha de André Luiz, porque reconheceu quem ele era e sabia que ele não tinha sido tão legal com ele, né? Então ele ficou meio que constrangido. E o Silveira, que é um samaritano, um dos samaritanos, percebeu e foi, né, tentar mudar essa situação. Francamente ignorava, aí a Silveira falou, né? Francamente ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que encontraria aqui em nosso lar. Silveira que estava tentando puxar um assunto, né, para diminuir o constrangimento de André Luiz. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpa pelo procedimento de meu pai, levando ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. Olha que interessante, gente. Quando André Luiz encontrou, né, Silveira, ele foi lembrando tudo aquilo que ele fez e o pai dele fez para esse senhor.
E automaticamente, né, ele quis pedir desculpa, ele ficou numa situação meio, né, ficou com vergonha, ficou constrangido, né, estava arrependido. E a mente da gente, ela realmente funciona como uma televisão. A partir do momento que ele pensou, ele focou o pensamento dele no que estava acontecendo, a mente dele passou aquele filme de tudo aquilo do passado, tudo aquilo que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele permitiu fazer. Na hora, a mente, pá! A gente fala que é a nossa consciência, né? Nossa consciência já vem logo à tona. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado. Havia muito, agravando-se-lhe a despenúria com as enfermidades de 2 filhinhos. Olha, ele está explicando a situação de Silveira, né? Falou que Silveira estava doente, né? Ele devia, o que aconteceu? Ele devia o pai do André. E o Silveira estava muito doente. A esposa de Silveira foi até a casa de André Luiz, né? Explicar o que estava acontecendo, porque o marido doente, os 2 filhos doentes, então ela foi lá, né? Complicado, foi lá conversar. Tony vai falando. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade dos 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. Ou seja, estavam muito doentes, né? Tanto o Silveira, né, quanto os 2 filhos, e o tratamento dele estava gastando muito dinheiro, né? Então era uma soma considerável, não era um pouco dinheiro, era um bom dinheiro. O marido não estava trabalhando porque estava doente, então a esposa do Silveira foi lá explicar para o pai do André Luiz, né? A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora. O que é mora, gente? Prazo, né? Ela pedia mora, implorava as concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doloridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro do coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu, atenciosa, e pediu a meu pai que esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. A mãe de André Luiz, ela ficou, né, sensibilizada com aquela situação, com que aquela mãe, esposa, né, de seu Silveira estava falando, e pediu ao pai do André Luiz que, deixa pra lá essas dívidas, né, não sei o que ele está devendo, não faz nada judicialmente com eles não, né, estava pedindo por eles, como uma mãe, né, como a gente se tocaria com certeza com a situação do outro. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Gente, vamos analisar aqui, ó. De que jeito, né? Olha só o que ele fala, porque ele diz que ele lamentava o que ocorria e que ajudaria o cliente e amigo. Ele não era só cliente, né, do pai, ele era cliente e amigo. Ele ajudaria de outra forma, mas que ele ia cumprir a dívida, que ele ia colocar para frente as papeladas para a justiça e tudo mais. Então, de que forma será que ele ajudaria, gente? De que jeito? Em que situação, gente, eu queria entender em que situação a gente tem que colocar em prática a nossa espiritualidade. Não estou falando aqui de espiritismo, tá, gente? Estou falando de espiritualidade em todas as religiões. Em que
de que forma a gente vai colocar isso em prática? De que forma a gente vai realmente mostrar o que a gente ensina, o que a gente aprendeu? A gente vai colocar em prática o que realmente nos foi ensinado dentro da nossa religiosidade, né? Da nossa religião. O melhor momento pra gente mostrar o que a gente aprendeu, mostrar a nossa espiritualidade, é nessas questões da vida. É o que nos coloca em prova todos os dias da nossa vida. Quantas vezes a gente não é colocado em prova no nosso dia a dia, gente? Quantas? Aí a gente pergunta assim, ué, mas tá errado o trabalho dele? Tá errado ele cobrar uma dívida? Tá errado a gente cobrar uma dívida de alguém? Não, não tá errado. Mas tá errado a forma de cobrar. De repente, você não querer entender algumas situações. Isso sim, é errado. Eu acho que, no fundo, a gente tem como é que eu vou dizer assim, uma coisinha que, aquela vozinha ou aquele sentimentozinho que mostra pra gente realmente o que é certo, o que é errado. Porque essa senhora que foi lá, né, a esposa do Silveira, ela não foi lá pedir pro pai do André Luiz esquecer a dívida. Esquece a dívida, a gente não pode pagar, esquece. Meu marido tá doente, meu filho tá doente, vamos apagar isso daí, joga fora esses papéis. Não. Ela pediu uma mora. Ela pediu um prazo. Sabe? Ela implorou por concessões justas. Ela, tipo assim, ela pediu, tem como você estender o prazo, ter meu esposo melhorar? Até a gente passar por essa fase ruim? Tem como você parcelar, né? E, gente, como a gente leu aqui, o pai de André Luiz, ele tinha grandes posses, ele era um homem, né, bem sucedido, ele não tinha necessidade daquele dinheiro de emergência. Não era uma coisa assim urgente. Ele poderia muito bem ter chamado ela, sentado e falando, olha só, vamos lá então, vamos entender o que está acontecendo, né? Com o meu cliente, com o meu amigo, tá doente e tal. Ó, vamos lá, a dívida dele é essa. Como é que a gente pode fazer isso daí? Me dá uma ideia aí. Tem como você me dar um pedaço agora? A gente parcela em mais vezes? Ou então, eu coloquei uns juros aí de, sei lá, 20%. Vou fazer o seguinte, eu vou botar para 10%, né? Ou vou te dar mais uma carência. Quando ele melhorar, ele voltar a trabalhar, eu volto a conversar com ele. Ele poderia ter feito N coisas, gente. Porque quando a gente quer, realmente, quando a gente tem essa vontade de ajudar, de colocar essa empatia em prática, a gente consegue. E foi aqui, isso não aconteceu aqui com o pai de André Luiz, tá? Deixa eu continuar onde paramos, né? Isso. Primeiro eu vou dar aqui um bom dia a vocês, mãe, Alexia, Aldenice, minha amiga, muito bom dia, muito bom ter você aqui. Bom dia, meu amigo. E aí, palestras Davi, meu amigo Davi, tá aqui nos prestigiando hoje. Muito bom dia a todos vocês. Então vamos continuar. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. Olha a desculpa aqui. Ele disse que não podia, né, ajudar a senhora porque ele não podia quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. Ou seja, ele tinha um critério no comércio dele, né? E o cara tava devendo, e a regra é essa, eu tenho que cobrar, se você não me pagar eu vou colocar na justiça, e ponto final. Ele não quis saber se ele estava doente, se ele era amigo, se ele não era. Nesse momento ele só quis pensar no quê? No dinheiro, mais nada. Era o que importava, né? Tá evidente que o pai de André Luiz falhou gravemente, né, gente? É evidente. Então vamos lá. Existem várias situações na nossa vida que nós somos colocados à prova. Passa várias pessoas, várias situações no nosso cotidiano, seja no trabalho, seja na família, seja no vínculo de amizade, que Deus está nos provando o tempo todo se realmente a gente está aprendendo alguma coisa. Que é o momento da gente, como é que fala? A gente colocar em prática a nossa espiritualidade, colocar em prática a nossa empatia, o nosso amor, né? A nossa caridade.
diversas outras coisas, né? E são nessas situações, nas questões da vida, do dia a dia. Então vamos ficar atento, porque essas provações, né? Essas provas propriamente dita, elas batem na nossa porta todos os dias, em vários momentos, tá? Então vamos lá. As promissoras teriam um efeito legal e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes, a seu ver, se encontrava em piores condições que o Silveira. Olha isso. Ele ainda falava para ela assim, né? Não, olha, você vai ter que pagar, não tem jeito, ele vai ter que pagar. Se ele não pagar, eu vou colocar na justiça, né? Não tem outra forma. Eu posso até te ajudar de outro jeito. Que jeito, gente? Sei lá, de repente deve falar, dou uma cesta básica para ele, pra ajudar, né? Deve ter pensado isso. E começou a consolar. Fica assim, não, tá chorando por quê? Teve um outro cliente meu, tava bem pior do que você, tá? Aconteceu isso, assim, assado. Olha que situação. Olha isso. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas. Quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. O pai de André Luiz, gente, ainda brigou com a mãe dele, que pediu ajuda, que pediu, né? Pediu pra deixar pra lá, pra amenizar, pra ajudar aquela mãe, né, que tava ali passando por aquela dificuldade, pra pensar melhor. Por que o pai de André Luiz ainda brigou com a mãe? Porque naquela época, gente, era uma geração muito machista, né? As relações eram muito machistas. Então, ele brigou austeramente com a mãe dele, que não queria que ela mais se metesse em hipótese nenhuma com as coisas de trabalho dele, né? A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Olha isso, família do Silveira, né? A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Olha a situação. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião, também encorajava meu pai a consumar um iníquo atentado. Gente, André Luiz, ele apoiou o pai dele nessa decisão. O André Luiz incentivou o pai dele. Ele falou, você tá certo, pai. Você tá certo, vai lá e faz isso mesmo, tá? Aí, o que acontece? André Luiz agora tá o quê? Com aquela dor na consciência, né? Tá arrependido. Por isso que ele tá nessa situação aí quando ele encontrou a Silveira. Porque o André Luiz, ele deu apoio, ele incentivou, ele apoiou, ele tava ali, vamos, pai, isso mesmo, vai até o final. Considerava a minha mãe excessivamente sentimentalista e induziram a prosseguir a ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossava-se de mim. Não queria saber se os outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos da minha casa, de mais nada. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumento materno. O mais triste, gente, disso tudo é que o pai de André Luiz, ele não precisava, gente, de dinheiro. Olha que situação, imagina, nem o pai, nem André Luiz. E André Luiz, ali, como ele falou, deixou a vaidade dele passar mais alto do que tudo. Ele falou, vamos até o final, até os últimos centavos. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, de certo, nos devia odiar.
Olha isso. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstruíra todo o passado às sombras. E enquanto o mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Gente, o Silveira não queria entrar no assunto, ele não queria tocar naquele assunto, né? Ele tentou, tipo assim, vamos mudar de assunto, né? Então, o que o Silveira fez? Ele, sorrindo, falou: tem visitado o velho, André? Quem é o velho? É o pai de André Luiz, né? Que está no umbral, gente. O pai de André Luiz está no umbral. Tem visitado o velho? Aí o André respondeu. Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar de imenso desejo, não conseguia ainda fazer tal satisfação. Silveira identificou meu constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narciso ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência tentando-lhe os sucessos, detalhando os sucessos terrenos. Gente, vamos parar para lembrar aqui que a gente está no primeiro dia de trabalho de André Luiz, gente. As primeiras 24 horas de plantão dele. Olha quanta coisa, quanto aprendizado, quanta coisa aconteceu nessas 24 horas de plantão. Né? Olha quanta experiência, quanto aprendizado. Então, o que aconteceu? Ele correu lá na Narcisa e falou, olha, contou para Narcisa o que aconteceu. Olha, aconteceu isso quando eu estava encarnado e agora eu encontrei o Silveira, o que eu faço? Eu fiquei constrangido, ele queria, né, escutar um conselho, alguma coisa dela. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos na mesma condição. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Gente, vou ler de novo, que isso aqui é uma lição muito importante, olha só. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de aqui encontrar o maior número das pessoas que eu ofendi no mundo. Gente, ela estava feliz porque ela encontrou o maior número de pessoas ali que ela teve um problema, que ela ofendeu quando estava encarnada. Porque realmente é uma felicidade, é uma grande oportunidade, né, de se reconciliar. Então, a gente tem que fazer essa pergunta, esse questionamento pra gente no íntimo. A gente está preparado para encontrar aquelas pessoas que a gente ofendeu, que a gente, né, teve um problema, que a gente brigou no plano espiritual? Ai, meu Deus. Será que a gente está preparado para ter esse encontro? Porque para estar preparado, gente, por que a gente precisa para conseguir? A gente precisa desenvolver a humildade, o perdão, né? A coragem. A gente precisa querer começar a mudar, reconhecer nossos erros, se perdoar também. Então, é uma questão que a gente tem que começar realmente a trazer mais para o nosso dia a dia e pensar se estamos preparados para encontrar essas pessoas a quem a gente ofendeu, a quem a gente fez mal. Tá? A gente já consegue, a gente já está praticando essa humildade, já consegue pedir o perdão. E muita gente fala, mas a pessoa não vai me perdoar, e se ela me perdoar? É com ele, gente. A sua responsabilidade é pedir o perdão, é realmente querer que a pessoa te perdoe. Agora, se ela vai te perdoar, já é a questão com ela. Não faz parte do que você tem que fazer. Tá? Cada um de acordo com os seus atos, com as suas atitudes. Então, se você pediu perdão, se você realmente está pedindo esse perdão de coração e a outra pessoa não perdoou, é com ela, você fez a sua parte. Tá? Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Olha isso. Recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Porque somos uma grande família, gente. Todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo.
Então a gente está aqui para se reconciliar. Não é para fazer mais brigas, mais separações, não. É para se reconciliar nessa grande família espiritual. Então, Deus nos dá a oportunidade, às vezes ainda encarnado, tá? Às vezes um está desencarnado, o outro está encarnado. Mas, gente, vamos aproveitar, vamos se reconciliar. Ah, mas ele ainda não entendeu. Gente, cada um tem o seu tempo. Cada um, quem acorda primeiro, que prepare o café da manhã para o outro. Eu sempre falo sobre isso. Se você já tem esse conhecimento agora, seja você o que deu o primeiro passo. Não importa quem errou, quem deixou de errar. Faça a sua parte, tá? Porque cada um vai ter o seu acolhimento, a sua reação, a ação e reação, vai ter o seu, como eu vou falar, não é só o seu julgamento, esqueci a palavra agora que fala, mas é cada um de acordo com as suas obras, com os seus atos, tá, gente? Então, como nossos irmãos falam, a salvação é individual, faça a sua parte. Vamos lá. E tornando-me mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo, André? Ou seja, o que ela quer dizer? Aproveitou essa oportunidade, já que você encontrou essa pessoa que você fez tão mal? Aí o André Luiz perguntou: o que quer dizer? Desculpou-se com Silveira? Olha que é de grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pôde examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como um antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Olha que ensinamento lindo, gente. Se você tem essa oportunidade de pedir desculpa, de ser amigo agora dessa pessoa, faça. E principalmente porque você conseguiu se reconhecer como ofensor, como errado, porque isso é muito difícil. Às vezes a gente errou, mas a gente acha que quem errou foi aquela outra pessoa. E não consegue dar um passo adiante, não consegue se perdoar, não consegue se reconciliar, porque continua achando que o erro foi da outra pessoa. Mas, gente, toda história tem dois lados. Às vezes a pessoa está certa num ponto de vista, você está certo no outro ponto de vista. Então, que alguém tome a primeira iniciativa. Tá? Então ela está falando aqui, ó. Não perca tempo, aproveita essa oportunidade. Vá, meu caro, abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Olha isso. Gente, se você, na sua vida, tem alguma coisa com relação a isso, sabe? Tem alguém que você tá brigado, tem alguém que você ofendeu, que você magoou, que você fez alguma coisa contra essa pessoa, não perca a oportunidade. Não perca, tá? Não deixe para depois, faça agora. Talvez a gente não tenha mais essa chance. Uma observação muito interessante que eu até marquei aqui, gente, é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. A maneira que nós exercemos os nossos direitos revela a nossa evolução espiritual. Vocês conseguem analisar isso? A maneira que nós exercemos os nossos direitos, né, revela a nossa evolução espiritual. Não é porque que é meu direito, né, que eu tenho que exercer ele de uma forma arrogante, né, uma forma autoritária, uma forma de não querer saber de nada, se o outro entender, se não entender, eu vou lá e vou fazer porque é meu direito. Então, gente, a maneira que a gente exerce esse nosso direito, ela diz muito, tá? Ela revela como é que está a nossa evolução espiritual. Ficamos atentos a isso. Notando-me a indecisão, Narciso acrescentou: não temo insucesso. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Olha que lindo, gente. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação.
Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse o meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende? Acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Olha o que o André Luiz falou também, gente. Quando o dinheiro se alia à vaidade, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Gente, o dinheiro não é ruim. O dinheiro é um bem neutro. O que fala, gente, se ele é ruim ou não, é com quem ele se junta. Nesse caso aqui, o dinheiro estava junto com o quê? Com a vaidade, com o egoísmo, né? Com a prepotência. Então, o materialismo. Então, com certeza, esse dinheiro aqui está afastando e está levando ele para o mau caminho. Agora, se o dinheiro, gente, ele está junto com a caridade, com a fraternidade, com a empatia, com a boa vontade, com muitas outras coisas, a gente faz. O dinheiro não é uma coisa ruim. Ele não vai levar a gente para o mau caminho. Porque depende com quem ele está junto. Tá? Silveira, comovidíssimo, né? Silveira se emocionou. Não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que eu vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes muito, meu filho. Devemos-lhes muito, meus filhos e eu, abençoadas lições do esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida, gente. Olha o que ele está falando, né? Isso aqui não é uma desculpa, não, tá? Não é desculpa para você praticar o mal e achar que você está sendo um instrumento de Deus. Não, não é isso, gente. Deus, ele tem seus caminhos, seus meios, sabe? E com o tempo, lá na frente, a gente vai reconhecer, vai entender algumas coisas, sabe? As coisas ruins, às vezes, acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Na nossa vida física, para a redenção da vida espiritual. Pra gente aprender, pra gente mudar, pra gente entender na prática como as coisas funcionam. Então, o que ele está querendo dizer aqui, o Silveira? É que se não acontecesse isso que aconteceu com ele, né? Essa situação chata, ele não tinha vivido mais uma vida espiritual, uma vida mais se preocupado com outras coisas sem ser a coisa material, a coisa do dinheiro, né? Mas aí a gente fala assim, então foi bom que tá justificando o que o pai do André Luiz fez? Foi bom? Não. O escândalo é necessário, mas ai de quem o faça. Sabe? A gente aprende muito com as coisas, com os erros, né? Com os acertos, principalmente com as dificuldades da vida. Mas, gente, e Deus, ele tem a sua sabedoria, a sua forma de conduzir as coisas, sabe? Então, que a gente não questione, como o Silveira aqui falou, sabe? Não trabalhemos com o Senhor. Trabalha, cara. Continua, segue as coisas ruins, coisas boas. Hoje você tá... A gente tem que entender que a vida é assim. Hoje a gente tá de um jeito, amanhã a gente tá de outro. Sabe? Então trabalhe com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. O que quer dizer? Que a vida não é só isso. Reconheça que existiram vidas e vidas para trás e vão existir vidas e vidas para frente. E às vezes o que você não está entendendo o que está acontecendo aqui, lá na frente você vai conseguir entender. E fixando emocionado, com os olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar o seu pai junto de você. Olha só, gente, o carinho de Silveira. Abracei-o então em silêncio, experimentando a alegria nova em minha alma.
Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Por que ele está falando isso? Cada erro que a gente comete, né, com alguma pessoa em relação ao outro, né, é uma escuridão no nosso coração. Toda vez que a gente pratica alguma coisa contra alguém, faz alguma coisa ruim com alguém, é uma escuridão no nosso coração. E assim finaliza, gente, o capítulo 35. Eu queria finalizar só com uma observação. O pai da André Luiz, gente, ele tá no umbral. E quem é que trabalha, gente, fazendo resgate dos espíritos no umbral? Quem é? São os samaritanos, né? E Silveira é o que, gente? Silveira é um dos samaritanos. Olha como o mundo é pequeno, como o mundo dá volta, gente. Olha, quem é que faz esse trabalho, que pode ir lá e resgatar, que faz esse trabalho? É o Silveira. Vai resgatar quem? Aquela pessoa que arruinou com a vida dele quando estava encarnado, né? E ele vai lá, é ele. Então, o pai de André Luiz precisa de quem? Depende de quem? De Silveira para ir lá, para ser resgatado. Gente, olha a sabedoria divina nessas questões, gente. A gente consegue enxergar, sabe, o cuidado de Deus com a gente, as situações, como a gente não consegue compreender os meios. A gente não consegue, a gente não tem ainda capacidade, sabe? Então, eu aconselho, gente, um conselho que eu dou pra mim mesmo, pra todos, né? Que nem o conselho meu, o conselho é que na espiritualidade tá passando pra gente, tá? Cuidado com o que você é hoje, sabe? O que você é hoje, amanhã você pode não ser. Se você tem uma posição social hoje, amanhã você pode ter outra. A vida vai de um lado pro outro, assim, ó. Hoje você tem dinheiro, amanhã você pode não ter. A vida muda assim, ó. Onde quer que você esteja, em que situação que você esteja, nós temos que ser bom, temos que ser humilde, temos que ter empatia, sabedoria, amor, benevolência. Independente se hoje você tem dinheiro, se você não tem, se você tem um bom emprego, se você não tem, se você tem um bom carro, se você tem um poder, se você não tem, se você tem um cargo. A vida é assim, sabe? Ela muda constantemente. Então que a gente possa estar bem em todos os lugares. Que a gente saiba ser uma boa pessoa em qualquer situação da nossa vida. E assim finaliza o capítulo 35. Até semana que vem, se Deus quiser, na terça-feira, para o nosso reencontro, que a gente vai iniciar o capítulo 36. Não esqueçam, gente, de compartilhar, de enviar, sabe, para as pessoas esse estudo. Compartilha, manda a galera curtir, comenta, sabe, porque nunca houve tanta gente precisando de uma palavra, de um consolo, né, de um ensinamento. A vida está muito difícil. Que a gente possa fazer a nossa parte de levar os ensinamentos do Cristo, a doutrina, né? Levar, como eu falei anteriormente, o Consolador prometido por Jesus. Fiquem com Deus. Um excelente dia a todos. Tchau, tchau.